Olá, eu vos cumprimento na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e dou graças a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez para nós aprendermos a palavra de Deus, quando nós estamos tratando hoje da lição bíblica dominical que será ministrada no dia 8 de janeiro de 2023, em todas as igrejas no Brasil e em outros países, cuja revista é editada pela CPAD. Então nós estamos antecipando e abordando de forma superficial, dando algumas pinceladas de forma expositiva a esta lição, a lição de número 2. Quando nós aprendemos na lição passada, a lição de número 1, o que é o verdadeiro avivamento. E por conta disso, nós devemos que romper com alguns conceitos, quebrar alguns paradigmas a respeito do verdadeiro avivamento. Porque na mentalidade de algumas pessoas, muitos tinham já uma formação feita, tinham certos conceitos, de que o avivamento em si consistia em manifestações exterior, com barulhos, profecias e línguas estranhas. E nós tentamos mostrar a realidade. E não quero dizer com isso que essas manifestações não sejam avivamento. Mas isso aí não é a base fundamental do avivamento. Isso pode ser resultante de um avivamento, mas não necessariamente. Porque o verdadeiro avivamento, ele começa com a transformação, com a mudança de vida, com a mudança de comportamento, uma mudança de atitude, e esta é promovida pelo Espírito Santo. Quando as pessoas se arrependem e motivadas por um quebrantamento, as pessoas se quebrantam na presença de Deus, e ao buscar Deus em súplica e oração e arrependimento, então há uma manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas ou das nações, avivando, portanto, a essas pessoas. Foi justamente isso que nós aprendemos na lição anterior, a qual teve como base 2 Crônicas 7:14, quando nitidamente é mostrado que quando as pessoas buscam a Deus, movidas por um arrependimento sincero, então Deus responde às orações. Então isto é que é avivamento. Avivamento é uma mudança de vida, é uma mudança de comportamento, o qual é acompanhada por milagres. Não pode existir avivamento sem milagres. Coisas extraordinárias ou coisas impossíveis acontecem quando uma igreja, quando uma nação, quando uma pessoa prova do avivamento vindo do céu. E na lição de hoje, na lição de número 2, ela trata do avivamento no Antigo Testamento. É o que diz o título da lição. Avivamento no Antigo Testamento. Está baseada em 2 Crônicas, capítulo 37, e os versículos 29 a 33. E nós temos o texto bíblico básico, que é o texto de ouro, o texto que vai embasar todo o ensino desta lição, que diz: então disse, eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo capítulo 34 e a parte A do versículo 10. E nesta lição
nós vamos ver coisas extraordinárias que aconteceram durante o Velho Testamento, ou Israel no Antigo Testamento. E nesta lição, ele mostra 3 fatos. Mas eu quero afirmar que no Velho Testamento foi marcado por grandes avivamentos ou inúmeros avivamentos. Foram citados aqui 3, uma questão de amostragem. Ele mostrou aqui 3 fatos de avivamento no Antigo Testamento, mas eu citaria inúmeros avivamentos naquele período. Então a gente vai ver de forma mais ou menos explícita o que consiste, na verdade, um avivamento. Porque é preciso que as pessoas aprendam, que a igreja aprenda qual é o real sentido do avivamento. Então, enfatizo mais uma vez que o avivamento ele é constituído, em primeiro lugar, pela manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, na vida de uma nação. Deus responde, então, à oração quando esta é sincera, e mediante um arrependimento, mediante uma busca a Deus. Então, sim, Deus se manifesta dessa forma, fazendo maravilhas no meio do povo. Isto é avivamento. E aqui mostra, em primeira linha, o avivamento no tempo de Moisés. Nós sabemos muito bem a história de Moisés. Nós sabemos que Israel vivia escravizado no Egito, depois de algum período de bonança, depois de algum período de estabilidade, mas com o passar do tempo, com a morte do faraó que protegia José, e também com a morte de José, o novo faraó que assumiu o governo do Egito não reconhecia Israel, não reconhecia aquele povo. Então começou a perseguir, massacrar e escravizar. Quando Deus levantou Moisés para libertar o seu povo. Aquele encontro maravilhoso no Monte Horebe, quando Deus se revela na sarça ardente, estava ali o marco de um avivamento. Então nós aprendemos que avivamento é a manifestação do poder de Deus na vida de um povo ou de uma pessoa. Então Moisés teve ali o primeiro encontro pessoal com Deus na sarça ardente. E ele foi incumbido, ele foi designado para manifestar o poder de Deus na vida do povo de Israel e também na vida do próprio faraó. Como eu disse, o avivamento, ele é manifesto através do poder de Deus, através de milagres. As 10 pragas que nós vimos relatados no livro de Gênesis, no Egito, o maravilhoso milagre da abertura do Mar Vermelho e também o suprimento de Deus durante a peregrinação de Israel no deserto, verdadeiros milagres acontecendo na vida do povo. Isto são fagulhas de avivamento. Avivamento, eu volto a dizer, é a manifestação do poder de Deus na vida de um povo quando estes retrocedem dos seus maus caminhos e buscam a Deus. E no texto também mostra o avivamento no tempo de Samuel. É mais um exemplo. O profeta Samuel foi levantado por Deus. Observa que sempre Deus levanta alguém para promover um avivamento entre o povo, entre uma nação. Israel estava em tremenda desgraça espiritual. O profeta Eli
e os seus filhos, que eram sacerdotes, eles não estavam trabalhando, vivendo dentro dos princípios legais da palavra de Deus? Então foi preciso que Deus usasse Samuel. Após aquele período em que Israel caiu em desgraça, ele foi invadido por outra nação, foi escravizado, foi arrancado a arca de dentro do templo, porque uma coisa é notória: o avivamento sempre precede de um acontecimento ruim, não provocado por Deus, mas pelo povo. O povo se desvia, o povo se corrompe, o povo busca os seus próprios caminhos. Então vem na sequência a punição de Deus, porque Deus sempre faz assim. Há uma punição mediante os pecados. Pode ficar certo que não existe pecado sem punição. Todo pecado tem sequela, todo pecado tem uma contrapartida. Agora, um detalhe também é muito importante frisar, que quando as pessoas são castigadas mediante o seu desvio da palavra de Deus, o Espírito Santo normalmente ele provoca no ser humano o desejo de arrepender-se, a volta aos valores iniciais, aos princípios morais, aos princípios éticos. Então, sim, aí Deus promove o avivamento. A sequência: quebrantamento, avivamento, confissão, oração. Aí vem o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então, um avivamento citado aqui na lição foi no tempo de Moisés, outro avivamento no tempo de Samuel, como eu citei agora, e outro avivamento no tempo do rei Josias. Diz aqui a lição: depois do reinado de Ezequias, rei de Judá, Manassés, seu filho, corrompeu-se e caiu na idolatria. Observa como eu falei anteriormente. As pessoas pecam, as pessoas são punidas. Na sequência, quando eles percebem o peso da mão de Deus, então aí ele vem e busca Deus. Buscando a Deus, então este promove o grande avivamento. Durante o reinado de vários outros em Israel, houve sempre isso. A maioria dos reis, eles se corrompiam. Alguns começavam muito bem, depois iam se desviando. Foi até o caso de Salomão. As pessoas que começam correto, servindo a Deus, na sua beleza, na sua grandeza, e depois se corrompe. O rei Josias foi o marco porque foi talvez o único que permaneceu fiel sempre a Deus. Ele veio justamente para restaurar uma nação caída espiritualmente, e quando se cai espiritualmente, então vem na sequência a queda moral, a queda institucional, a queda econômica, a queda política, de modo geral, para que depois eles reconheçam que cometeram uma falha, cometeram um erro e busquem outra vez a Deus. Então, a gente chama isso de avivamento. Anota esse fato, porque, eu volto a dizer, a gente precisa mudar o conceito de avivamento. E como eu falei, o avivamento no Velho Testamento foi inúmeros. Vários fatos de avivamento aconteceram, até mesmo não somente no tempo de Moisés, mas também no reinado de Davi, no reinado de Salomão aconteceu o avivamento. No período interbíblico,
houve também avivamento, quando nós sabemos muito bem, está registrado lá em 1 Macabeus, quando o povo se corrompeu de uma forma surpreendente, quando Antíoco Epifânio, ele profanou o templo, ele quebrou todos os princípios bíblicos estabelecidos por Deus durante o período do Velho Testamento, e vieram até introduzir ídolos dentro do templo, sacrificaram no altar um porco, quando houve, nessa sequência, a revolta dos Macabeus. Então isso aí, eu posso até dizer que foi o último período de avivamento no Velho Testamento, a revolta dos Macabeus. Isso não está na Bíblia, na nossa Bíblia, mas a gente não pode negar um fato histórico, porque os grandes historiadores, eles narram esse fato. Os livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus não estão no cano bíblicos, mas a gente não pode negar que é um livro histórico. Pelo fato de não estar na Bíblia, não quer dizer que seja mentiroso. É apenas um livro que conta a história. Então, nós vimos muito bem o que aconteceu nesse período. Na sequência, um avivamento. E, na sequência, no item 2 da nossa lição, a gente encontra confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Foi justamente isso que nós falamos anteriormente. As pessoas, quando se arrependem, confessam os seus pecados, então há um grande poder de Deus manifesto na vida da pessoa, seja ela de forma visível ou invisível, mas fiquem certo que quando alguém se arrepende, quando alguém confessa o seu pecado diante de Deus, há uma mudança de forma significativa na vida dessa pessoa. É bom frisar isso. Então, na sequência, nós encontramos a confissão de pecado e retorno à palavra de Deus. Isso é um ponto comum. Observa que em todos os casos de avivamento no Velho Testamento, aconteceu a confissão dos pecados, o arrependimento, aí sim é que vem o avivamento. Vejam a sequência, eu vou repetir, para a gente decorar. Uma queda, ou um desvio, em seguida, arrependimento, oração, confissão do pecado, e logo o avivamento. Sempre foi assim. Então, nós encontramos aqui no item 1 o chamado de Neemias. Diz aqui textualmente, Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxerxes na Pérsia, que hoje é o Irã, quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Apesar de o templo estar reconstruído, os muros da cidade estavam fendidos e as suas portas queimadas a fogo. Neemias orou durante 4 meses com grande lamentação. Está lá em Neemias 1:4. Então, quando Neemias se quebrantou diante de Deus, quando Neemias buscou o Senhor, observa que quando alguém ora, quando alguém busca o Senhor, então Deus se levanta. E Deus quebranta até o coração de ímpio para ajudar o seu filho. Foi o caso de Neemias, que teve permissão do rei para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros. Aprove Deus.
que também, mediante confissão, arrependimento e busca a Deus, os nossos muros espirituais sejam reconstruídos para que a igreja possa voltar às suas origens. Então, o item 2 é a confissão do pecado, como eu citei. As pessoas confessaram o pecado, reconheceram que pecaram. Então, Deus se comove com arrependimento. Aí, no caso, houve um avivamento pelo ensino. O item 3 diz isso. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi uma marca que precedeu o avivamento. Mas por que o ensino uma marca? O ensino, o conhecimento de Deus nos faz sábio. Quando alguém busca a Deus, o conhecimento, você precisa saber quem é o Deus que você serve. Quando isso acontece, então há um crescimento. O ensino da palavra de Deus é um crescimento espiritual. E quando alguém cresce espiritualmente, ele se torna uma pessoa avivada. Isto é avivamento, é a pessoa conhecer Deus. Então, diz aqui o texto, de forma tão clara, nítida, indiscutível, que o avivamento, mediante o ensino da palavra de Deus, é algo fundamental, é algo importantíssimo. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa. Ali, na praça principal, diante das portas das águas, iniciou-se um poderoso avivamento na história de Jerusalém pós-exílio. Neemias, ele juntou o povo, abriu um livro que encontrou no templo perdido. Espero que o livro da lei, a palavra de Deus, não esteja perdido em sua vida. Foi encontrado um livro, Neemias, junto com os seus companheiros, abriram o livro e ensinou aquela multidão que, em pé, pacientemente, escutavam a explicação da palavra de Deus. Porque diz a Bíblia, diz o texto, que ele pegava o livro e fazia uma hermenêutica. Sabe o que é isso? Explicar o que está no texto. No ensino. Então Neemias lia e explicava o significado do texto e o povo em pé assistia atentamente. Depois que eles aprenderam, então houve um avivamento. Por quê? Porque eles perceberam que estavam errados e se arrependeram, buscaram em oração. É tão bom aprender isso, né? A coisa mais triste que nós encontramos numa igreja, numa comunidade, num povo, em uma nação, é quando o povo se recusa a buscar o conhecimento. E quando a gente fala em ensino, olha, o ensino no Velho Testamento era uma marca. Existia, desde o princípio, o ensino informal, quando as crianças aprendiam em casa, porque estava na lei, estava lá em Êxodo que os pais precisavam ensinar aos seus filhos em todo momento dentro de casa. Eles cresciam aprendendo a palavra de Deus. Até hoje existe em Israel, em todas as escolas de Israel, existe uma matéria obrigatória que é o ensino da Bíblia. Que coisa linda, né? A Bíblia é ensinada desde as primeiras séries até o curso superior em Israel. Uma matéria obrigatória. Que é que ensina? Olha, lê o texto e interpreta.
Isso é chamado na teologia de hermenêutica. Aliás, hermenêutica é ampla a palavra, né? É interpretação. Então, a igreja precisa tomar isto como modelo. Nós vamos debater mais isso nas lições seguintes, porque nós estamos ainda no Velho Testamento, o avivamento, mas a igreja vai ser avivada a partir do momento que ela começar a buscar o conhecimento da palavra de Deus. Ampliar mais escola e não fechar. Buscar mais conhecimento. Ampliar as escolas teológicas. Ampliar as escolas dominicais. Fortalecer os cultos de ensino nas igrejas. O povo precisa ir aos cultos de ensino. O povo precisa ir às escolas bíblicas, aos institutos bíblicos. Há uma recusa. Quando há uma recusa de conhecimento, então não há avivamento. Esta é a nossa dura e triste realidade. E no item 3, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige. O Novo Testamento há um padrão de culto a Deus, de decência e ordem, como diz o apóstolo Paulo. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos juntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Veja o que marca essa orientação apostólica. Não é o exibicionismo espiritual, ou mero emocionalismo espiritual, nem as expressões de todas as formas, os chavões bíblicos. Aqui há orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus. É bom que tenha tudo isso, mas que haja avivamento e tudo com ordem e decência. Aqui é mostrado claramente. Primeiro, estude a palavra de Deus, como ela é, dando a real interpretação. Celebrem a Deus com ordem e decência, porque existe uma linha muito fina entre as duas coisas, os cultos formalista, que tenha muito cuidado com os extremos. Existem as formalidades, os cultos muito formais, engessados, mecânicos. Não pode sair uma vírgula do que foi pré-estabelecido. O culto não é flexível. Infelizmente, acontece isso em muitas igrejas. Olha, para tudo tem que ter planejamento. Está certíssimo. Até na vida secular. Ensinei durante 37 anos. Todas as aulas eram planejadas. Existia um planejamento semanal, um planejamento mensal e um planejamento anual das aulas que seriam ministradas. Agora, eu não ficava engessado naquilo que eu escrevi no papel, porque o ensino, ele, por ser dinâmico, ele tem que ser também flexível e tinha que se adaptar à realidade de cada aluno. Não é algo enlatado, engessado. Aplica-se isso também aos cultos, às celebrações, às adorações. O culto precisa ter ordem e decência, mas cuidado com o exagero. Cuidado com o extremo. Os dois extremos opostos. Existe aquele culto que se diz que tem que dar liberdade ao Espírito Santo, entre aspas.
Então as pessoas promovem toda espécie de desordens, gritaria e manifestação, e derruba banco, e grita, interrompe a pregação, interrompe o louvor. Aí diz que é a manifestação do poder de Deus, mero engano. Emocionalismo, falta de sabedoria, desordem. O apóstolo Paulo nos ensina isso. No outro lado, existe aquele formalismo extremo. O culto tem que se desenvolver assim, 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 e você não pode desviar-se 1 milímetro. Também. Puro engano. Você deve ficar centrado dentro de um equilíbrio de adoração. Então diz aqui o item 2, cuidado com o formalismo. O formalismo, ele é fundamental, mas sem exagero. Tudo que nós iremos fazer para Deus tem que ser feito com ordem e decência. Tem que ser feito com sabedoria. Aí eu não posso dizer que trata-se de um avivamento entre esses dois extremos. O avivamento deve estar centrado no que diz a palavra de Deus. Então, que nós venhamos a buscar o avivamento também nesses últimos dias, assim como aconteceu no Antigo Testamento. É preciso também que venhamos a nos despertar para o grande avivamento. Como diz aqui na revista, em sua conclusão, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se deva sempre diante de uma situação de calamidade ou de decadência espiritual e moral. Por misericórdia e bondade, Deus promovia a restauração de Israel. Que esses avivamentos veterotestamentários nos despertem para fazer a vontade de Deus nestes tempos de frieza e mornidão espirituais atuais. Coisa triste, né? Nós estamos vivendo justamente um período crítico da igreja, quando eles estão pensando que estão avivados, eles estão fazendo bagunça com mentiras, com falsas profecias, com mercantilismo, com desvio de doutrina e tantas outras coisas que ofendem aos princípios morais, éticos e espirituais. Quando essas atitudes chocam a Deus, é preciso que a igreja ela sofra um revés, porque sempre foi assim. Sofra uma dura perda. Deus permite, porque permitiu em Israel. Somente assim o povo acorda. Acorda, povo de Deus. Não fiquem chorando derrotas. Não fiquem se lastimando. Não fique dizendo que o mal venceu o bem, não. Você é que precisa se converter e buscar a Deus. Que o Senhor vos abençoe. E que a palavra de Deus possa penetrar não somente em nossos corações, mas também em nossa mente. Que seja um reconhecimento de forma racional. Deus vos abençoe. Muito obrigado. Até o próximo vídeo ou a próxima aula.